Boa noite, já são 10 para as 7. Hoje é dia 26 de novembro de 2019 e estou começando mais uma live com vocês. O assunto de hoje é sobre hormônios, que é uma área da endocrinologia. A endocrinologia ela é a área da medicina que cuida dos hormônios. E é o assunto que eu tenho trazendo para vocês hoje, é se o uso de anticoncepcional ele pode trazer dificuldade para perder peso, ou se ele pode te fazer ganhar peso. Isso é uma pergunta comum de paciente e geralmente eu tento vir aqui nas lives, ao vivo. Pergunta de consultório, que foi pergunta recente de consultório, eu tento vir aqui para discutir com vocês alguma dúvida que foi de paciente. Na verdade, a live de hoje foi uma solicitação de uma paciente e eu prometi a ela que eu ia falar sobre os hormônios na menopausa, mas achei que poderia estender mais um pouquinho o uso de hormônios antes da menopausa e após a menopausa, porque, querendo ou não, a resposta é semelhante. Então, a pergunta dela pode ser a pergunta de vocês, e é por isso que eu venho nessas lives. Vocês que já acompanham as minhas lives sabem que eu costumo fazer lives curtas, e então, assim, vocês estão entrando e eu já vou saindo, não quero ocupar o tempo de vocês, e é tempo curto que a gente tem, né, Christian? Tudo bem? E aí, a Grazi tá aí, Sueli, Thelma, Shirlene, Anísia, todo mundo tá aí. Então, gente, a pergunta de hoje é essa: o uso de anticoncepcional antes ou após a menopausa pode te fazer engordar? Então, a primeira coisa que eu tenho para explicar para vocês é que a menopausa, ela é o período da mulher em que os ovários, que são os órgãos produtores dos hormônios estrógeno e progesterona, que são os hormônios que dão as características femininas, eles param de produzir esses hormônios. Então, a gente fala de falência ovariana, o nome técnico, né? O nome científico. Mas, em outras palavras, é aquele período em que os ovários eles ficam mais envelhecidos e, por isso, eles começam a reduzir a produção desses hormônios. Esses hormônios principais é o estrógeno e a progesterona, tá? E aí, uma coisa que eu quero levar vocês à reflexão. Quando a mulher ela está menstruando, no período pré-menstrual dela, ela tem mais vontade de comer doce. Ela fica, no período talvez inicial a menstruação ou pré-menstrual, ela fica mais inchada. Nesse período pré-menstrual, ela nota que algumas mulheres têm dificuldade maior de perder peso. Então, isso que eu queria, a primeira coisa para vocês verem como na medicina as coisas são fáceis de entender e lógico, é a seguinte questão: os hormônios, eles influenciam sim na vontade de comer. É nesse período que tem a oscilação dos hormônios, na época pré-menstrual, no período que a mulher está para menstruar, existe uma alteração hormonal. Essa alteração hormonal leva a mulher a querer mais doce, leva a mulher a ficar mais irritada, leva a mulher a ficar com mais líquido no corpo, com retenção de líquido, e leva a mulher a ter mais dificuldade de perder peso. Então, eu não respondi a pergunta de que o uso de anticoncepcionais antes ou após engordam. O que eu estou querendo dizer para vocês é que os hormônios que a gente tem e que eles oscilam, eles levam sim à alteração do apetite, eles levam à perversão alimentar, eles levam à retenção de líquido. Cada uma pessoa responde de um jeito em relação aos hormônios. Então, tem gente aqui que vai dizer aqui, doutora, eu não tenho nada disso. Ou então as pessoas dizem assim, doutora, você tem razão, eu tenho vontade de comer doce, TPM é a mesma coisa que vontade de comer doce. Outras pessoas vão dizer que não. Então, isso aí é muito relativo, mas a grande maioria da população tem esses sintomas. Então, quem está gostando da live até agora, levanta o dedinho assim para mim, faz um likezinho, faz um lovezinho, só para eu saber que vocês estão acompanhando. Xir tá aí, Natália, uma turminha aí, minha turminha toda, meus queridinhos estão todos aqui, Elisângela. Então, falem comigo, tá, gente? Então, eu expliquei para vocês que a menopausa é o período de falência ovariana e que os hormônios, que essas glândulas começam a reduzir a produção desses hormônios. E expliquei para vocês que a oscilação desses hormônios, tanto antes mesmo da menopausa, antes de parar de produzir eles, só o fato deles oscilarem, eles já levam a você a ter uma perversão alimentar, a alterar o apetite com o alimento, a ter uma dificuldade de perda de peso. Beleza, então vocês estão entendendo esse raciocínio até agora. Tudo bem. Quando você entra a mulher antes da menopausa, até agora, eu só vou falar de antes da menopausa para poder responder a parte de antes da menopausa, tá? Então, a mulher antes da menopausa, quando ela não quer engravidar, uma das terapias para ela não engravidar é fazer uso de anticoncepcionais. Os anticoncepcionais sejam injetáveis ou seja anticoncepcional oral.
Os anticoncepcionais injetáveis, os orais, nada mais é do que tomar hormônio. Então, o hormônio estrógeno e progesterona, que você tem, que os seus ovários produzem antes da menopausa, tem forma a farmácia, né, a indústria farmacêutica criou substâncias parecidas com os hormônios, então não são exatamente a mesma coisa, não são idênticos, mas são similares. E você consome ele em doses um pouco maior, a ponto do seu corpo entender que você já tem, então por isso você acaba, de uma forma bem simplista de estar explicando para vocês, tá? Eu poderia complicar muito mais a apresentação dessa live, mas essa não é a ideia de ser técnica aqui. A intenção é que vocês entendam a população que não é da área médica. Então, quando você toma hormônio, seja injetável, seja comprimido, você está tomando estrógeno e a progesterona. E aí o corpo entende que você já tem, que por isso você não precisa produzir. E aí o seu ciclo natural não funciona, para de estímulo. Não é que não funciona, ele para de ser estimulado. Entenderam? Então, quando você toma anticoncepcional, você está tomando hormônio. E esses hormônios são hormônios que são semelhantes aos hormônios que nós produzimos. Só que na hora que nós tomamos, claro, sempre com a dose um pouco maior do que o nosso normal, o nosso corpo identifica que a gente não precisa produzir, então o nosso estímulo não fica incentivado e por isso você acaba não ovulando. Entendeu a teoria de fazer uso de terapia hormonal? Mais ou menos isso. E aí você não ovula e é uma forma de você não engravidar. Os anticoncepcionais é uma terapia que pode ser usada como uma forma de não gestar, prevenção de gestação. Mas também é usada para várias outras coisas. Tratamento de mioma, tratamento de síndrome do ovário policístico, ciclos irregulares. Tem várias outras indicações do uso de anticoncepcionais que não seja a evitar ter neném, tá? Então, quando você faz uso de anticoncepcionais, algumas pessoas não sentem nenhuma alteração de peso, outras pessoas têm retenção de líquido, especialmente quando esses hormônios têm muita progesterona. A progesterona é um dos hormônios que está muito relacionado com o estado de aumento da mama, de retenção de líquido. E se essa progesterona for muito alta para o seu corpo, e somente você usando essa medicação é que você vai saber como o seu corpo reage, porque em geral os anticoncepcionais eles são feitos para uma maioria da população. Então a maioria da população se dá bem. Sempre foge dessa maioria, o bolão. Tem gente que se dá muito mal, tem gente que se dá muito bem, ou tem gente que se sente muito ou não sente nada. Mas o bolão tá tudo bem, não sente nenhum efeito colateral. E ainda assim previne a gestação. Agora, você não é todo mundo, então a gente só consegue saber como é que você responde ao uso dos hormônios com o teste, né? E se for indicado. Então, você não pode sair fazendo uso de anticoncepcional sem indicação. Tem que falar com o seu médico e o seu médico tem que indicar. O fato é que a grande maioria da população não sente oscilação, não sente nenhum efeito colateral com o uso dos anticoncepcionais, nem para vontade, nem aumento de apetite, né, de perversão alimentar, e nem retenção de líquido, e nem ganho de peso. Mas isso não é verdadeiro, que isso não acontece. Porque algumas pessoas fogem da grande maioria. E essas pessoas que fogem da grande maioria são pessoas que relatam muito, é mais comum, pessoas que relatam inchaço. Então, quem já usou anticoncepcional aí, principalmente as injeções, não se sente inchada, às vezes ganha peso, às vezes sim relata uma relação com a alteração do apetite, um pouquinho de perversão alimentar. Então, nós só podemos saber como é que seu corpo responde se você fizer o teste, caso seu médico indique, tá bom? Então, eu expliquei para vocês que os hormônios naturais do nosso corpo oscilam. Então, o estado pré-menstrual é uma fase de oscilação. Nessa oscilação, nós sentimos, nós mulheres, que temos vários homens aqui na live, Marcelo está aqui, Leonardo está aqui. Então, vocês que estão entendendo, querendo entender um pouco, as mulheres estão na nossa live, que legal. Então, nós mulheres, quando temos o período pré-menstrual, é uma fase de oscilação, Bruno, é uma fase que os hormônios oscilam, e esses hormônios fazem com que a mulher sinta naturalmente, então de forma fisiológica, natural dela, alteração do apetite. Então, imagina se nós mulheres, que mudamos os nossos hormônios de forma natural, nós sentimos alteração com a oscilação do hormônio, imagina se você toma. Ela pode acontecer sim, não com frequência, mas ela pode acontecer. Então, uma das perguntas da live é, doutora, o uso de anticoncepcional
antes da menopausa, então no período que a mulher é fértil, pode fazer ela engordar? Pode fazer ela engordar. Agora, não é o que acontece na grande maioria. E se acontecer com você, você identifica, fala para o seu médico que ele vai ficar atento e vai tentar outras opções para vocês. Então, pode ter retenção de líquido, pode ter, sim, alteração da perversão alimentar. Bom, a segunda pergunta da live é: e após a menopausa? Muito comum, mulheres na pós-menopausa que estão fazendo terapia de reposição hormonal, e a terapia de reposição hormonal nada mais é do que repor os hormônios que estão deixando de ser produzidos. Esses hormônios que estão deixando de ser produzidos é o estrógeno e é a progesterona. Então, a terapia de reposição hormonal após a menopausa nada mais é do que você tomar estrógeno e progesterona, ou seja, nada mais é do que repor os hormônios que a gente tem nos mesmos anticoncepcionais que você usou no período pré-menopausa. Bom, a gente sabe, então eu expliquei para vocês como antes da menopausa pode alterar essa oscilação de hormônio, altera o apetite. Mas após a menopausa, você não produz esses hormônios, concorda? E se você não produz, se eles estão em doses, em produção baixíssima, eles não oscilam. E se eles não oscilam, provavelmente eles não vão fazer nenhuma alteração com o seu peso. E isso também não é verdade. Já tem estudo mostrando que as pessoas que têm redução de estrógeno, né, a relação da redução de estrógeno, mostrando que mulheres que têm estrógenos mais baixos, ou seja, elas estão na menopausa com estrógeno baixo, elas têm uma maior vontade maior apetite, maior fome. Então, não é que o estrógeno causa isso, mas que as pessoas que têm estrógeno mais baixo na menopausa são exatamente aquelas pessoas que têm maior apetite, maior apetite. Também tem estudos, esse mesmo estudo mostrou que pessoas que têm estrógeno mais baixo têm também depósito de tecido abdominal. São pessoas que têm maior quantidade de barriga, tecido abdominal. Então, a redução do estrógeno, então a menopausa, a fase que os ovários param de produzir hormônios, é uma fase da vida também que a pessoa tem maior apetite, está relacionado com maior apetite e está relacionado com maior cintura abdominal. A cintura abdominal é perigosa para desenvolver, para estar relacionada com a síndrome metabólica, e a síndrome metabólica ela é perigosa para desenvolver, já é uma doença e já é perigosa para desenvolver coisas mais graves ainda, né? Então ela é tóxica, a gente diz que aquela gordura visceral, aquela gordura do abdômen, ela é lipotóxica, ela é tóxica porque ela induz o desenvolvimento de doenças como a síndrome metabólica, ela está relacionada com a resistência insulínica, com diabetes, desenvolvimento do diabetes também, tá? Então, levando o raciocínio de vocês, eu só não estou parando para dar oi, para dar tchauzinho, porque eu não quero atrapalhar o raciocínio de vocês que estão seguindo aqui na live comigo, tá bom? Da mesma maneira, no período pós-menopausa, a gente sabe que a partir dos 25 anos de idade, o nosso metabolismo, ele está caindo. Está caindo nessa velocidade. Mas a gente tem alguns períodos da vida em que esse metabolismo que está caindo a partir dos 25 anos, então até os 25 anos o metabolismo não sobe, e aí então ele entra um platôzinho, e a partir dos 25, 30 anos a gente começa a fase de envelhecimento, na qual o metabolismo vai caindo nessa velocidade, aqui numa velocidade X. Alguns momentos da vida fazem com que o metabolismo, em vez de cair assim, ele faz assim, ó, ladeira abaixo, aí volta a ficar assim, aí faz assim, ó, ladeira abaixo. Um dos períodos que fazem com que o metabolismo caia ladeira abaixo é a gestação. Então, é por isso que no período pós-gestacional, as mulheres têm dificuldade de atingir o peso que elas tiveram no período antes da gestação. Por quê? Porque nesse período, o metabolismo, antes de engravidar, era assim. No período gestacional, algum momento o metabolismo pode modificar, mas no pós-gestacional ele faz assim. Outro período que é comum fazer assim, de uma vez de novo, que a gente chama de ladeira abaixo, é o período da menopausa. Então, as mulheres notam demais que quando elas entram na menopausa, é o período que ela justamente está tendo dificuldade de perder o peso, que antes ela tinha maior facilidade de perder. Então, quem está aí na menopausa, levanta a mãozinha para mim e diz: eu, doutora, eu sou sua paciente, eu sou sua seguidora, e eu passo justamente por isso. Porque as lives daqui é justamente isso. É eu poder trazer para vocês as perguntas que acontecem com frequência em consultório e que eu posso explicar para um paciente. Não vou explicar para um, vou explicar para esse um, mas vou explicar logo para um monte de gente que está aí. Já deixo salvo, depois eu jogo no YouTube e aí depois a gente pode
compartilhar, outras pessoas podem acessar essa informação e eu posso ajudar mais de uma pessoa, né? Que às vezes uma informação que é boba para mim, ela é uma informação que para você tá te incomodando demais. Bom, como eu expliquei para vocês, a menopausa é um período que reduz a produção de hormônios, e esses hormônios estão relacionados com aumento de apetite e aumento de gordura no abdômen. E não só isso, é um período que o próprio metabolismo, não só a falta dos hormônios, mas o próprio metabolismo diminui. Isso também é comprovado, né? Baseado em evidência, não é uma experiência clínica ou uma experiência pessoal de vocês. É uma experiência, sim, dos pacientes, é um achado clínico que a gente encontra de rotina no consultório, mas a gente sabe que isso vem de literatura, isso é comprovado. Então, a gente, na menopausa, tem N fatores que contribuem para o ganho de peso. O uso de hormônios, e essa é a pergunta da live de hoje, usar hormônios na menopausa, fazer uma reposição hormonal, vai me fazer emagrecer ou isso vai me fazer engordar? Então, a literatura mostra que a reposição hormonal na fase pós-menopausa nem engorda e nem emagrece. Então, não tem relação com que até fazer reposição vai te ajudar a perder peso, tá? Ela pode te ajudar a várias outras coisas. Então, existem as indicações de reposição hormonal no período de menopausa imediato da mulher. Mas isso não significa que a gente tem que prescrever hormônios para as pessoas estarem emagrecendo, porque os hormônios, até mesmo na fase pré-menopausa, antes da menopausa, pode fazer oscilar e pode fazer a pessoa até ganhar. Mas, na pós-menopausa, já tem estudos, e eles viram que nem ganha e nem perde. O fato é que, às vezes, deixar a função do seu corpo mais fisiológica, mais direitinha, pode te ajudar para as coisas, para a sua engrenagem, para o funcionamento do seu corpo funcionar de forma melhor e que você volte a perder o peso novamente, tá bom? São vários outros fatores, e não a terapia de reposição de hormônio na pós-menopausa que vai fazer a mulher ganhar peso ou perder peso. É o metabolismo que baixa, e esses hormônios baixos podem fazer uma perversão alimentar, um aumento de abdômen visceral, de gordura visceral. Agora, tem vários outros fatores também. O período pós-menopausa altera o humor da mulher. Então, a mulher, ela com o humor alterado, ela acaba buscando alimentos que são mais apetitosos para trazer algum prazer. Algumas mulheres no período menopausa, pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, têm maior predisposição a um estado deprimido. E esse estado deprimido, que pode estar fazendo ela buscar alimentos mais copiosos, assim, mais ricos em açúcar, que trazem um prazer imediato, mas que geram um ciclo vicioso, né? Que, assim, esse prazer imediato dura pouco tempo, e aí ela vai querer de novo, e dura pouco tempo, e vai querer de novo, e aí vai ganhando peso. É o metabolismo que cai, são algumas doenças que começam a aparecer junto com o período, com a fase, né, da quinta década, mais ou menos, da mulher. Então, a mulher pode começar a ter osteoartrose, dores articulares, pode aparecer outras doenças que fazem com que ela fique mais sedentária, que impeça ela de estar fazendo os exercícios que ela costumava fazer quando ela tinha 30 anos, quando ela tinha 40 anos. Então, a partir dos 50, a disposição muda, algumas outras doenças começam a aparecer, e aí fazem com que ela fique mais sedentária. Então, junta tudo, faz o bolão assim, e é por isso que na menopausa a mulher ganha peso. A terapia de reposição hormonal, na literatura, nem ganha nem perde. E aí, na experiência clínica, o que eu posso falar na experiência clínica? Na experiência clínica, a gente vê de tudo. A gente vê pessoas que ficam completamente maravilhosas clinicamente com a terapia de reposição hormonal quando ela é bem indicada. Eu nunca vi, eu não vi ninguém emagrecer pela terapia de reposição hormonal, e sim pelo conjunto da obra. Então, quando essa pessoa faz a terapia, se sente bem, se sente disposta, os sintomas pré-menopausas ou da própria menopausa reduzem, ela se sente bem, ela se sente de volta, e aí ela começa a fazer exercício, ela fica motivada, ela não tem um apetite pervertido, e aí ela volta a ser quem ela era antes, e aí ela começa a fazer toda a estratégia para voltar a ganhar peso, ela perde peso, entende? Então, e já vi também muita gente com terapia de reposição hormonal pós-menopausa ganhando peso. Então,
muitas vezes eu recebo e-mails de pacientes, de pessoas que me seguem, perguntas de pacientes, pacientes que vêm para mim, fazendo uso com a terapia de reposição hormonal, ganhando peso em desespero. Eu digo, não fica desesperada, que foi, assim, uma eventualidade, aconteceu com o corpo dela, isso é individual, não foi nenhum erro do médico. Na literatura fala que nem ganha nem perde, então, assim, a gente, se por acaso você saiu do bolão, nem ganhou, nem, assim, o bolão, a grande maioria não tem diferença. Mas isso não significa que você é a maioria. Tem gente que pode até ganhar peso. E a gente vê alguns casos de ganho de peso com a terapia de reposição hormonal. Então, a gente fica vendo muitas vezes as outras pessoas muito bem e fica achando que a gente vai ficar muito bem também. Então, nunca você se compare a seu ninguém, tá, gente? Eliette não se compara a seu ninguém. Miriette, que tá aí, não se compara a ninguém. Maria Inês, que tá falando comigo, não se compara a ninguém. Elisângela também, Ivani, todo mundo que tá na live aqui comigo, ou as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que estão na menopausa, ou em qualquer procedimento de perda de peso, eu falo, você é você. Você não pode se comparar a seu ninguém. Agora, algumas estratégias podem te fazer ficar motivada e não custa nada. Vai no seu médico, discute as suas ansiedades, as suas buscas, se é indicado para você e o que você pode esperar daquele tratamento. E aí, nunca criar expectativas muito grandes, mas colocar uma expectativa boa, porque o efeito da crença no tratamento é bom. Mas eu já vi gente ter efeito adverso, efeito colateral, e isso não significa que foi um fracassado geral. Volta para o seu médico, fala o que está acontecendo, e a gente faz as mudanças que precisam ser feitas, tá bom? Bom, a Miriette está falando assim, que tem 40 anos, fez a cirurgia bariátrica bypass, eliminou 50 quilos, olha. Agora estou engordando. Isso tem a ver com a idade? Ela está dizendo que tem 40 anos. A menopausa, ela acomete a partir dos 45 anos. Antes disso, a gente chama de menopausa precoce. Precisa saber, Mirete, no seu caso, se você fez esterectomia, se não fez esterectomia, se tirou útero, se tirou os ovários, se não tirou os ovários, isso tem nada a ver com a sua bariátrica, tem a ver com a sua história. Por isso que a história clínica é importante. Agora, se você me pergunta que tá voltando a engordar, precisa saber se o bariátrico mudou o estilo de vida total. Lembra que a perda de peso, hoje eu falei em consulta hoje. A terapia bariátrica e a terapia clínica, que é com medicação para perda de peso, ou a terapia clínica sem medicação para perda de peso, elas têm uma base, e essa base é a mesma. Essa mesma coisa todo mundo tem que fazer. O fato é que a terapia de dieta sem medicação, ela é mais leve, a terapia com medicação ela é média, e a terapia cirúrgica ela é de alta potência. Ela é mais invasiva e é de alta potência. Então, todos eles têm que fazer exercício e reeducação alimentar, todo mundo. Então, se você está reganhando peso, volta no seu médico, avalie os hormônios, não custa nada, ver se não tem uma oscilação, uma alteração do seu ciclo, se está tendo uma menopausa precoce, se você está fazendo uso de anticoncepcional ou não, está fazendo reposição hormonal ou não, e o mais importante, as mudanças de estilo de vida, tá bom? A Eliette é minha mãe, é paciente, eu sei que tá dizendo que ela tá na menopausa e não tem sintomas. Amém, porque quem tem, fala aí quem tem para mim, isso não é horrível. A gente sofre junto com o paciente. A Marina está dizendo que toma tamoxifeno, é uma terapia que pode ser feita para ver se alivia os sintomas pré-menopausa. Ela está fazendo, provavelmente o ginecologista dela prescreveu, e ela disse que não está conseguindo perder peso. Primeira coisa antes para avaliar é se você está conseguindo fazer exercício e está conseguindo reeducar a alimentação, se está tendo perversão alimentar, antes de estar culpando a menopausa. Agora, que a menopausa é uma fase dificinha de perder peso, com certeza, Inês. Então, assim, faça o que dá para fazer, que é a reeducação alimentar, e se não der para ir exercício, se for possível. Se não for possível, fala as dificuldades que você está encontrando, fala com o seu médico, para ele saber se não é só hormônio ou se tem outros fatores que precisa te ajudar para te fazer emagrecer, porque é possível, tá bom? É bem possível emagrecer, isso aí não tem que ficar preocupada, tá? Bom, a Cláudia está dizendo que ela tem sintomas sem estar na menopausa ainda, mas parece que tem sintomas. Bom, turma, Isa tá aí, boa noite. Eu respondi a pergunta da live de hoje. Quem tiver dicas e sugestões de live, passe para mim, passa no direct, passa no inbox, fala assim, se eu tenho muita dúvida nisso, que aí eu posso estar trazendo na live de você. Quero dizer para minha paciente querida que me sugeriu essa live, paguei promessa, está paga a promessa de hoje, com a live de hoje.
E peço que se você quiser compartilhar, quem sabe você tem vários amigos na menopausa, na pós-menopausa, na pré-menopausa, ou que faz uso de anticoncepcional no período que está ovulando, né, no período fértil, e que tem dificuldade de perda de peso, e que tem essa dúvida, então compartilha, né? Se quiser. E é isso. Estou terminando a live de hoje. Eu espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.